Oi gente, vim aqui responder umas caixinhas de perguntas que vocês fizeram lá no Instagram em forma de vídeo, porque lá estão curtinhos os stories, então eu resolvi deixar aqui registrado para quando vocês tiverem dúvidas vocês voltam e vejam esse vídeo de novo, certo? Dancei a vida toda e quero ser professora agora. O que fazer? Por onde começar? Bom, a gente fala mais aqui sobre a dança jazz, né? Então eu ia te sugerir primeiro buscar referências. Quem para ti é uma referência na dança jazz? E ficar perto dessas pessoas, entender como essas pessoas trabalham, fazer curso com essas pessoas. Eu te digo essas porque são várias, não precisa ter só um de referência. Tira dúvidas com a tua referência, cursos livres de dança jazz. Quando tu te enxergar em que área do jazz tu quer seguir, procura outros meios, outros tipos de dança que agreguem aquele teu jazz que tu vai seguir. Por exemplo, se tu quer trabalhar uma linha mais contemporânea, começa a estudar dança contemporânea também. Se tu quer trabalhar numa linha mais lírica, te empenha mais no balé clássico também, estuda essa linha também. Outra dica que eu te dou também é procurar uma faculdade de dança ou educação física, que vai te dar um suporte muito mais além da dança, né? Um suporte corporal, de tu conhecer o físico do teu bailarino para poder trabalhar com ele, o que acontece hormonalmente no teu bailarino para te poder trabalhar com ele, o que acontece psicologicamente, tudo isso essas faculdades te dão. Além de te dar uma boa didática de como programar tuas aulas, vai abrir os teus olhos para muita coisa. Então, a dica que eu dou, se tu quer ser professor, tu tem que estudar, tu tem que ter conhecimento, tu tem que ser referência para os teus alunos. Como saber o que alongar e aquecer para não machucar o meu bailarino? O que eu faço? Eu sigo a minha aula do fim para o início, né? Então eu penso o que eu vou usar na minha parte principal da minha aula, para eu ter um entendimento de que musculatura que eu preciso mais. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu vou fazer alguma coisa com acrobacia, né, em que eu preciso colocar as mãos no chão, o punho no chão, que eu preciso de um braço forte, então eu vou dar um enfoque maior naquela aula. Não te digo só naquela aula. Quando a gente vai fazer um trabalho com bailarino que exija mais força e outras coisas assim, força e flexibilidade, a gente tem que ter um trabalho de longa data, de médio a longo prazo, não só no dia, né? Tu não vai ficar forte para fazer uma parada de mão naquele dia. Mas, então eu penso assim, ó, do fim para o início da minha aula, vai fazer alguma coisa de acrobacia, eu preciso trabalhar bastante a articulação de punho, né? Porque vai ir todo o peso do meu corpo em cima do meu punho. Então são detalhezinhos assim que te levam a programar a tua aula. Posso fazer uma parte de técnica, de deslocamento coreografado, em que tem alguma coisa que eu já vá para o chão e já vá para cima do meu punho, para ir de maneira gradual acostumando o meu corpo com aquela movimentação. Vindo para mais cedo ainda, o que eu posso fazer na parte de força, de flexibilidade, que eu vou trabalhar mais membro superior, então, nesse caso. Então, eu preciso trabalhar bastante o core na aula de jazz sempre, então trabalho de forma da prancha, né? Posso fazer prancha alta, prancha baixa, posso fazer a prancha tocando nos meus ombros. Isso vai te dar um suporte para o teu bailarino já se preparar. E na parte do aquecimento, então, vocês viram que eu fui de trás para frente. Lá no aquecimento, o que eu posso pensar em fazer? O que eu não posso esquecer aquele dia? Lubrificar a articulação de punho, aquecer bastante ombro, né? Pensar em toda essa parte de membro superior. O que eu posso fazer no aquecimento para dar um suporte maior para aquela musculatura poder trabalhar bem depois sem se machucar? Como pensar em dividir a aula para dar tempo de tudo? Bom, essa coisa de planejamento de aula é muito mais amplo do que uma aula, né? A gente pensa em plano de aula como se fosse uma aula. E, na verdade, tu tem que pensar como um objetivo aonde tu quer chegar em tantos meses e aí ir decupando, né, o teu planejamento. Se a minha aula é de 1 hora, eu tento deixar sempre meia hora para toda essa parte de aquecimento, força e flexibilidade técnica e depois o restante da aula para coreografia. Isso se eu estou tranquila, mas se eu preciso trabalhar mais a coreografia, eu reduzo um pouquinho aí esse tempo
e enxugo mais a primeira parte da aula para trabalhar bastante a coreografia depois. Meus alunos parecem sempre desmotivados no celular ou moles. Se os teus alunos estão desmotivados ou estão sempre moles ou sempre estão com outros objetivos senão a tua aula, é porque a tua aula não está interessante para eles. Então, o que a gente tem que pensar? Se esse teu aluno em si, se é um aluno, ele está na aula certa, ele está no nível certo para ele, será que não está muito fácil essa aula, que ele está desmotivado? Ou será que não está difícil demais, ele precisa dar aquela disfarçadinha para sair de cena? Então, tu tem que pensar se aquela aula está sendo para aquele aluno mesmo, né? Se os teus alunos, de maneira geral, estão parecendo desmotivados, moles e interessados em outras coisas, eu acho que é tu que tem que repensar a tua aula. De repente, as músicas que tu usa é músicas que tu gosta ou músicas que todo mundo gosta, né? Então, de repente eu gosto, sei lá, de Roberto Carlos. Vou ficar passando a minha aula inteira, o aquecimento inteiro, a diagonal inteira, não sei se vocês fazem isso, coreografia inteira, passando o Roberto Carlos por uma turma, de repente, de adolescentes que nem conhecem Roberto Carlos. Estou dando um exemplo, tá? A gente tem que se inserir no meio dos nossos alunos, sejam eles adultos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes. Então, a gente tem que penar um pouquinho nos nossos gostos para poder estimular eles para se sentirem mais dentro da aula, né? Outra coisa, se eles estão desmotivados, será que tu tá motivada dando aula? Será que tu é uma pessoa que entra na aula com uma energia boa, que cativa, que chama eles para pertinho de ti, que tá alegre? Ou será que tu traz junto algum problema que tu tenha em casa, tu chega desanimada, nem olha para os teus alunos direito, né? Então tem vários fatores que influenciam nessa desmotivação dos alunos. Então acho que a gente tem que pegar de novo referências, procura referências de gente que tem as aulas cheias, alunos motivados, que vocês veem aí que tem aulas encantadoras. Busca essas referências e tenta usar na tua aula também. Preciso decidir se faço ou não faculdade, mas acho que faculdade nessa área não acrescenta em nada. Olha, se tu tem a oportunidade de fazer faculdade, se é uma decisão, tu tem escolhas, posso ou não fazer faculdade, eu te indico para te fazer a faculdade. Não é que a realidade das faculdades nessa área, que são a educação física, que tem uma cadeira, uma disciplina só de dança, não vai te dar suporte nenhum na dança. Não vai ser na faculdade de educação física que tu vai ser um professor de dança, não é ali. Ou mesmo em faculdade de dança que de repente não tem o foco que tu quer. Por exemplo, numa faculdade de dança aqui no Sul, não tem cadeiras sobre jazz, tu não aprende a ser um professor completo de jazz, não é na faculdade, né? Isso tu aprende ao longo da tua vida como bailarino e fazendo cursos livres. E para isso tem vários cursos para te fazer, tem festivais de dança. Hoje em dia na internet tem muita coisa na internet, aulas regulares em escolas boas, em escolas conhecidas. Tudo isso faz parte do teu currículo, né? E tudo isso tu vai te acrescentar muito. Mas a faculdade, o que ela vai te dar? Ela vai te dar um suporte muito maior do que apenas a dança, porque quando a gente trabalha com o físico de alguém, a gente trabalha com uma pessoa, né? Várias pessoas. Essa pessoa, ela tem uma cabeça, uma mente, fase da vida que passa por tal coisa, desde pequenininho, né? Isso a gente aprende numa faculdade de dança e educação física. Qual é o desenvolvimento motor dessa criança? O que acontece com ele, de repente, quando vira adolescente, os hormônios, o que acontece com os hormônios que deixam o meu bailarino mais durinho em vez de flexível, ele que era tão flexível. Tudo isso tu vai aprender na fisiologia do exercício, na fisiologia humana, na psicologia da aprendizagem. Tudo que não tem numa aula de dança, né? Não tem numa aula de dança jazz, vai te dar esse suporte uma faculdade. Eu estou falando isso da parte corporal, cinesiologia, anatomia, como é que tu vai alongar um músculo de um bailarino
sem saber a ação desse músculo, para que ele serve, né? Então, tu já pensou sobre isso? É muito mais do que aquela sequência que tu cria executando, né? Então a gente tem que pensar nessa maneira global do indivíduo. Além de que essas faculdades te dão um super suporte de didática, de como ser professor, né? O que um professor, como que um professor se posiciona, aonde que o professor interfere, quais são os limites da relação do professor e do aluno, como é que tu pode planejar as tuas aulas. Então tudo isso está dentro da faculdade. Então a faculdade de Educação Física não é só sobre esportes, a gente não aprende só sobre vôlei, a gente não aprende só a jogar futebol. Na verdade, a gente aprende educativos como ensinar os outros a isso. E acaba que tu pega, eu quando eu dava aula para criança, eu pegava esses educativos do vôlei, do futebol, do basquete, adaptava para dança e acabava fazendo coisas bem legais sobre isso. Então tudo é um crescimento e um aprendizado que eu acho que vale muito a pena sim. Onde achar inspiração para coreografar? Eu acho que isso de inspiração é bem pessoal, né? Eu vejo inspiração em tudo. Às vezes eu tô passando na rua e vejo alguma coisa que me inspire. Ou sei lá, um vento batendo de um jeito diferente me inspirou. O que eu faço quando eu tenho bloqueio coreográfico, quando eu não sei o que fazer? Eu tiro isso da minha cabeça e tento procurar material, assistir filmes, assistir vídeos, assistir coisas diferentes que não estão nesse meio da dança e não estão inseridos nesse tema que eu quero coreografar. Então eu tento esvaziar minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto às coisas do cotidiano que acontecem e que a gente não presta muita atenção. Então acho que tá aí o segredinho assim de inspiração, sabe? Te dá conta que de repente eu tenho um filho pequeno de 2 aninhos. Ele se agacha e vai para o chão de uma determinada maneira. Olhar como ele vai para o chão, sabe? Já dá uma ideia diferente de como fazer um chão, sabe? Então de estar atentos a pequenos detalhes. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma coreografia que tinha 20 balões surpresas, aqueles balões enormes, e eram pendurados assim por uma corda de nylon, então eles ficavam flutuando, era para ser o oceano, né? Faz muitos anos isso. Mas da onde que eu tive aquela ideia? Eu lembro que eu estava na praia e tinha a Claro, uma marca de celular, mas o logo deles eram umas bolas vermelhas, e na praia eles estavam lá fazendo uma propaganda, uma divulgação, e tava aqueles balões enormes assim. Daí eu olhei e disse, isso aí pode virar uma coreografia. Então estar atento sempre ao que acontece ao teu redor, eu acho que é uma boa dica de se inspirar. Como eu posso escolher um título para a coreografia? Como é que eu faço? Primeiro que eu acho que a coreografia o título tem que estar inserido no enredo da tua coreografia, junto com o figurino da coreografia, junto com a iluminação. Tudo é uma coisa só, tu não pode estar assim, ó, coreografia, depois eu penso num título que combine. Claro que às vezes ele não vem na hora, né? Esse ano eu tô num ano que tá difícil meus títulos, mas eu tô sempre em pesquisa por o que eu quero dizer com aquele trabalho, o que eu quero dizer com aquela historinha de início, meio e fim que eu apresento no palco. Então o que eu posso dar de dicas para vocês? Tá, a coreografia tá falando sobre escolhas, né? Um personagem está tentando escolher que caminho que ele quer seguir. Então, só isso, escolhas, joga lá no Google, escolhas. Aí tu procura no dicionário, sinônimo de escolhas. Aí vai vir várias palavras que podem te inspirar para criar alguma coisa. Ainda não rolou. Vai lá, joga no Google frases sobre escolha, né? Joga escolhas em inglês, qual é o significado. Então vai pesquisando frases, músicas que tem escolha. Vai no YouTube e coloca poemas com escolha, sabe? Então tu tem que estar sempre numa pesquisa que vai te abrir uma porta ou outra, que vai te dar um insight alguma hora dizendo, é isso aqui que eu estou procurando. E aí tu não precisa usar literalmente aquilo, mas tu pode criar, vai te dar insights e ideias para te seguir com o teu título que esteja envolvente a ver com a tua coreografia.
Como tu fez para as tuas pequenas virarem grandes bailarinas do teu estilo? Acho que, se vocês não sabem, eu vou contar, mas muita gente já sabe que eu dava aula para pequenas quando eu comecei. E eu fui acompanhando, eu dava aula de baby class. Eu fui acompanhando o desenvolvimento e o crescimento delas, e aí elas que me pediram para entrar no jazz, e aí que foi indo. E elas são minhas alunas desde pequenas até hoje, adultas, mulheres lindas. Como é que eu fiz para elas virarem assim um exército Carol Damolin, né? Porque elas refletem muito o que eu quero dizer nas coreografias, elas expressam muito com os movimentos exatamente o que eu quero dizer. Existe uma conexão muito grande. Talvez também por elas terem vindo desde pequena comigo, isso fortalece, a gente cria um vínculo muito maior. Naquela época, eu não pensava muito sobre isso, sobre um programa que desenvolvesse a criança com objetivos. Não era assim. Isso foi depois da Faculdade de Educação Física que veio. Mas eu vou dar para vocês um exemplo, porque agora, depois de muitos anos, eu tô com uma turminha de 6, 7 anos de jazz. Nunca fizeram jazz, é o primeiro contato com elas, e elas começaram comigo. E o que eu fiz? Eu estou desenvolvendo com elas, para vocês verem como é possível, esse programa de ensino que eu tenho com os bailarinos grandes, os adultos, avançados, intermediário, enfim, aquele estúdio, os meus bailarinos, eu estou desenvolvendo com elas. Mas como? De uma forma muito mais lúdica, de uma forma que atraia elas e que elas se desenvolvam para ser umas bailarininhas de jazz lindas que nem as minhas adultas. Vou dar um exemplo para vocês do meu plano de aula para hoje com elas. O que eu vou fazer de aquecimento com elas, né? 6, 7 anos, elas vêm assim, ó, loucas para extravasar, vem essa sala gigante, elas querem correr. Então eu não vou colocá-las de frente para o espelho e fazer o meu aquecimento tradicional com elas. Eu vou fazer uma brincadeira chamada bicho maluco, né? Em que elas vão circular pela sala fazendo o movimento de aquecimento. Então a gente vai aquecer pescoço, dizendo que sim, dizendo que não, e aí eu vou perguntar para elas. Estão dizendo sim para quê? Estão dizendo não para quê? Sabe o universo infantil? E elas vão me dizendo. E aí eu paro a música, elas correm para uma toquinha, uma delas fica fora da toca, eu vou lá e desenho uma parte do bicho que ela escolheu. No fim, vai virar um bicho maluco, porque eu vou pegar um pedacinho do bicho de cada um. Elas adoram. E o que eu vou fazer nessa parte de aula? Vou dar todo o aquecimento. Então eu vou me espichar lá com elas vão andar na pontinha do pé, elas vão pular para aquecer, igual que eu faço de frente para o espelho com meus alunos adultos, eu estou fazendo nessa parte da aula de aquecimento. A segunda parte da aula, agora sim, coloco elas numa roda com colchonetes e a gente vai fazendo a parte de alongamento, que eu faço também com meus alunos grandes. Só que o que eu vou fazer com elas nessa parte? Eu vou brincar mais, eu vou fazer para elas fazerem hiperextensão de quadril, para aquecerem as costas, eu vou fazer um cestão, vou perguntar o que tem nesse cestão delas, se é chocolate, vou querer comer o chocolate, vou levar para casa. Então várias coisas, faz a bolinha com as costas para voltar às costas normais e faz uma cosquinha dizendo que é massagem. Estou trazendo para o universo infantil exatamente o que eu faço com meus alunos grandes. A terceira parte da aula, essa é a minha primeira parte com adulto, né, e adolescente. A minha terceira parte da aula com elas, eu vou brincar de estátua e vai ser a parte técnica. Então o que eu faço, aquelas minhas diagonais que vocês veem todo dia eu fazendo, grama tomando passo, 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 grama tomando passo, 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 ao lado, atrás. Claro que eu não vou fazer essa complexidade com elas, mas aqui eu vou aprender, vou fazer elas na brincadeira de estátua, levantar o pezinho, caminhar, levantar o outro pezinho, fazer o marcha soldado, vou arrumando o pezinho esticado, o joelhinho esticado. Então tudo isso eu estou trabalhando a parte técnica, que depois vai virar grama tomando, vai virar pirueta, vai virar um monte de coisa. Quando a música para, estátua, todo mundo tem que ficar quietinho, eu faço umas palhaçadas para ver quem ri, quem não ri. Eu digo que é o jogo prof contra as alunas sempre ganham, é claro, elas nunca vão se desmanchar a estátua, a prof que vai perder, e assim vai. Faço uma partezinha também que a gente tem, eu tenho aqui uma estrutura de tatame para usar com elas, de jump, então eu faço toda essa parte mais acrobática, chão, não acrobática
bacia de uma maneira assim, mas coisas que eu posso utilizar depois pro jazz, de repente uma estrelinha, de repente movimentos de ponte, em que eu continue trabalhando valências e que elas percam o medo de ficar de cabeça para baixo, né? Até quando elas forem cair na rua, elas consigam cair e não se machucar. Então eu vou trabalhando esse corpo de uma maneira geral. E aí a parte coreográfica, que é a parte de dança mesmo. Então vocês viram que eu trabalhei exatamente o que eu trabalho com um aluno adulto e juvenil, só que de uma maneira mais lúdica. Chegou a parte da dança, eu coloco marquinhas para ela no chão. Hoje eu comprei umas figurinhas da LOL que elas amam. Então eu trago para esse universo infantil a minha aula de jazz. Trabalho coreografia musicalmente com elas, boto luzinha, a hora da dança é a hora mágica, então eu boto luz piscante por tudo. E filmo para mandar para as mães. Isso que eu fazia com minhas alunas pequenas, que viraram hoje minhas super bailarinas de jazz, como vocês falaram, mas que eu não sabia, eu fazia isso instintivamente, né? Hoje em dia eu tenho muito mais organizado, planejado para que tudo dê certo. Como lidar com os deboches e mal educação de adolescente e pré-adolescente, principalmente? Essa é uma parte bem complicada, mas eu acho que o professor, na verdade, ele tem que se sentir seguro, né? E se tu entrar no jogo do adolescente, do pré-adolescente e te colocar na mesma idade, no mesmo patamar que eles e rebater, isso vai virar uma bola de neve que nunca vai terminar. Então acho que tu tem que estar seguro do teu trabalho. Não sei o que eles te debocham, o que acontece, mas de repente debocham de alguma sequência, alguma música que tu colocou, não se mostra desagradada daquilo. Mostra que tu tem segurança, por isso que tu tá colocando aquela música ou colocando aquele movimento. Eu acho que essa coisa de deboche e dos atritos entre professor e aluno nessa parte é porque o professor leva muito pro pessoal e se coloca na idade do adolescente, da criança, sendo que isso eles vão fazer. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, eles vão fazer porque é instinto, é da vida, é o natural. O professor tem que estar seguro do que tem que estar fazendo e não se abalar com isso, que vai acontecer naturalmente. Então, se tu não te abala, isso aí vai passar. No momento que tu vai criando segurança com o teu trabalho, isso se dissolve de uma maneira que tu até esquece que os adolescentes e pré-adolescentes faziam isso. Então, acho que tudo se tu é nova ainda, como professora, para dar aula, tenha paciência que isso vai passar. Quanto mais tu te sentir segura atuando como professora de dança, mais isso vai passar. Como causar a sensação de emoção, uau, que as tuas coreografias causam? Essa também é uma pergunta bem complexa. Eu acho que essa sensação de emoção, de uau, vai de muitas coisas, como de tu estar muito seguro e ambientado com o que tu quer causar, tu saber o que tu quer passar com aquele trabalho, não ser só um trabalho cheio de passos numa música aleatória com as pessoas se deslocando, né? Isso eu vejo muito em trabalhos coreográficos por aí, que é uma coisa sem sentido. Acho que a primeira coisa que tu tem que fazer para uma coreografia tua ser uau é dar sentido para aquela coreografia. Então, o que tu pode fazer dando sentido? Tu ter o início, tu ter o meio, tu ter o fim. E bem alinhavado isso com uma música. Pesquisa musical é muito importante. Então, que tipo de música que tu fica ouvindo e te causa essa sensação uau, sabe? Essa que tu vai escolher para coreografar, não uma música que não tenha sentido nenhum, uma batidinha, ou que combinação de músicas que pode levar essa tua coreografia a isso. E aí, o trabalho artístico com o teu bailarino é muito importante. Então, tu não pode passar simplesmente os passos para eles. Agora tu levanta a perna, faz uma pirueta, faz um jogo de quadril e salta. Tu tem que contar a história, o enredo da coreografia e trabalhar o artístico, fazer ele se sentir inserido dentro dessa coreografia, para ele, que vai ser o intérprete principal, conseguir passar isso para o público, conseguir passar isso para quem está lá na última cadeira do mezanino,
né? Então acho que é isso, é uma soma de coisas. O que fazer e o que não fazer em uma coreografia. Nossa, isso são várias coisas de fazer e não fazer. Então eu acabei de falar sobre o enredo. O que fazer? Ter um início, um meio e fim. Ter uma história. A coreografia não pode se perder no meio. Ter um baita do início e de repente não se entende mais nada. Aquele meio, aquele fim pode casar com qualquer outra história que não seja da tua coreografia. Então, o que tem que ter? Início, meio e fim. É uma história que vai ser contada, né? O que não fazer numa coreografia, eu vejo muito coisa que eu não gosto, tá? E que me... saídas e entradas de cena sem sentido. Por exemplo, vem um grupão, dança, aí eles simplesmente saem correndo pra coxinha. Trum, saiu. E aí ficou 2 dançando. E aí vem outro, os lá de fora entraram correndo, se posicionaram, 5, 6, 7, 8 começa. Então tudo que está em cena, eu acho que tem que ter um enlace. Uma coisa depender da outra. Então essa tua entrada em cena tem que ser a ver com o que está acontecendo, e essa saída correndo tem que ter a ver por que saiu correndo. Então eu acho que é isso, se preocupar com detalhes assim que fazem a diferença. Como variar um aquecimento? Bom, a gente pode variar. Eu costumo variar meu aquecimento de acordo com o que eu penso pro dia. Então, se eu preciso trabalhar mais uma parte coreográfica, trabalhar outras coisas, eu faço ele mais enxuto. Se eu tô com tempo e quero trabalhar outras valências dentro do aquecimento, eu faço em diferentes formas de exercício. Então, como é que eu posso variar meu aquecimento? Eu posso... O simples fato de tu te posicionar na sala, eu posso me posicionar de frente para os alunos e eles fazerem meu espelho, né? Eu posso me posicionar de costas para os alunos, eu posso passar pelo meio deles falando. Isso tu já está dando uma variação para o teu aquecimento. Porém, tu pode variar o teu aquecimento sendo aquecimento tradicional, alguma coisa que só eleve a frequência cardíaca, lubrifique as articulações, ou tu pode fazer ele do tipo dinâmico, em que tu introduza movimentos que tu vai usar ao longo da tua aula de uma maneira mais moderada para depois fazer com bastante energia. Isso eu faço bastante nos meus aquecimentos coreografados. Então eu crio pequenas sequências que continuam aquecendo e que levam o bailarino depois a chegar naquele movimento mais bem feito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.